Agora, conferi uma entrevista muito especial com o Dr. Paulo Xavier, ele que é superintendente do Hospital Infantil Varela Santiago e que vai falar para a gente aqui de uma forma bem tranquila e bem compassada, não é? Sobre essa casa de saúde que tem uma missão tão nobre que é devolver aí, né? Restaurar a saúde ou pelo menos implantar dignidade na vida ali das crianças, dos infantes que estão ali na travessia de situações ali de quadros de enfermidade. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Essa casa de jornalismo se sente imensamente honrada em ter o senhor aqui na nossa bancada de entrevista nessa reta final do ano de 2021. Por favor, se apresente para o nosso público. Bom dia, Andresa, e aqueles que nos escutam e que nos assistem. Estamos aqui à vontade para falarmos sobre o Hospital Infantil Varela Santiago. Só fazer um pequeno comentário. Na despedida de Jaime Calado aqui, sim. Jaime Calado é apelido, porque fala que não é brincadeira. Fala muito. E ele disse que realmente não gostaria de dirigir um hospital. Sim. É uma empresa mais complexa para você dirigir. As intercorrências que ocorrem dentro de um hospital, ela às vezes desequilibra tudo, principalmente o que se trata de finança, o financeiro. Então, essas intercorrências têm que ser resolvidas e você resolve com mais despesas. Com mais despesas, é verdade. É uma atividade extremamente desafiante e é por isso que o senhor está aqui hoje conosco também, né? Para que a gente possa estar conversando sobre esses desafios para as outras pessoas que estão lá em seus lares, para as pessoas que se encontram nesse momento lá no campo, mais remoto, mais distante dos centros urbanos e que muitas vezes não têm acesso a essas informações, não é? É verdade. Então, vamos conversar com essas pessoas. Vamos começar falando da história do Hospital Varela Santiago. O Hospital Varela Santiago foi concebido em 1917. O doutor Manuel Varela Santiago Sobrinho. Esse cidadão fez curso aqui do Brasil, fez curso no exterior e voltou para Natal. E aqui notou a carência de um local para atender as crianças, né? As crianças carentes. Dentro da própria casa dele, ele atendia e depois foram chegando agregados e pessoas que ele praticamente forçava a ir ajudá-los lá dentro, colegas. E hoje é essa casa grande que é responsável por a maioria dos atendimentos em pediatria no nosso estado. Eu digo sempre que nós estamos ali desde janeiro de 2020. Nós mudamos a cara da pediatria no Rio Grande do Norte. Eu estou dizendo nós porque não é só o Paulo Xavier. Hoje nós temos 536 funcionários pagos com recursos próprios e que me ajudam a construir o que nós estamos construindo hoje. Olha só, que número, não é? Que número gigantesco que expressa esse trabalho tão importante para o Estado. A gente não fala que isso é um hospital que atende Natal e região metropolitana, não é? A gente pode colocar ele aí na condição de território estadual. Veja bem, para o Estado do Rio Grande do Norte e aquelas cidades vizinhas do nosso Estado. Certo? Nós temos atendido, até porque, Andressa, a criança, quando procura um hospital, a última coisa que nós perguntamos a ela é de onde ela é, porque é um paciente. Não tem nenhum japonês ali, nem um alemão, todo mundo é brasileiro que nos procura ali, não é isso mesmo? Então, nós não temos que levar em consideração, no momento do atendimento, a origem, é para atender rico, pobre, até porque o SUS não foi feito só para o pobre. Isso. O SUS foi feito para todos nós. Infelizmente, nós pagamos um plano de saúde para sermos mal atendidos. É isso aí, olha só, que carga cidadã essa reflexão. Gostei demais de ouvir. Doutor Paulo, fala para a gente sobre as especialidades, não é, que o hospital atende atualmente. Pediatria geral, neuropediatria, neurocirurgia, ortopedia. Recentemente nós absorvemos a ortopedia que era feita no Valfredo Gel em crianças, né? Oncologia, temos 2 UTIs, inauguramos agora uma UTI, transferimos a UTI que tinha 31 anos de existência para uma nova. Essa UTI nova, modesta parte, não existe aqui no Rio Grande do Norte coisa parecida com essa UTI que nós acomodamos as 10 crianças que estavam nessa UTI mais antiga. No lugar dessa mais antiga, nós vamos adaptá-la para uma UTI neonatal que o Rio Grande do Norte precisa. Quem tem as grandes UTIs do Rio Grande do Norte? O Hospital Santa Catarina, que teve aquele problema agora, e a maternidade Januário Ciclo. Até a maternidade é um parceiro nosso com os excedentes de lá.
A maternidade trata muito com parto de risco, com crianças com problemas. Às vezes são detectados na vida intrauterina e já se combina a hora da cesárea para essa criança seguir, se for caso cirúrgico, imediatamente para o hospital. E eu pergunto, na hora que nós criamos uma UTI lá neonatal com 10 leitos, e para nós habilitarmos essa UTI, foi uma peregrinação grande. E era muito fácil de você entender isso. Quem nasce na maternidade de Januário Chico tem à sua disposição a UTI neonatal. Quem nasce em Macaíba, Parnamirim, Extremóis, Seramirim, e essas cidades aqui da vizinhança, para onde essas crianças iriam? Iriam morrer, porque não tinha para onde ir. Só o Santa Catarina e a maternidade não atendem a demanda. Existem outras, mas coisas muito pequenas, mas funcionando como a nossa e como essas instituições que eu citei aqui, não existe. Pois é. Doutor Paulo, o senhor também é professor, né? Recentemente tivemos aqui na nossa bancada o médico e também secretário de Estado de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, o doutor Jaime Calado, que também é médico e fez aqui imensas deferências, né, ao seu trabalho como professor do curso de medicina da UFRN, e a gente percebendo aqui esse seu trabalho bastante vinculado ao campo da pediatria, a gente pergunta, não é por que é que recentemente é tão comum, né, a gente ouvir falar na dificuldade de renovação dos quadros de médicos que se colocam ali como tendo interesse para se especializar na infância, né? Que pediatria, a pessoa atribui pediatria. A essa dificuldade médicos pediatras. Veja bem, Andressa, você quando faz um curso, você quer a sua garantia de estabilidade econômica, não é isso mesmo? Isso. E o outro servir ao próximo. Essa foi sempre a teoria, foi a medicina que nós aprendemos e a medicina que nós ensinamos, né? E a pediatria é pouco atraente justamente pela questão financeira. Ultimamente, a gente nós temos residência médica no Varela, nós temos 21 residentes de pediatria geral e temos uma residente de UTI pediátrica. É a primeira residência de UTI pediátrica aqui do Rio Grande do Norte, foi a do Varela. E a procura estava sendo até razoável, mas esse ano eu tive uma péssima notícia, que ninguém procurou a residência de UTI neonatal para fazer especialização. Então, isso é muito ruim, Cresce o número de crianças, cresce o número de serviços, mas não tem profissional para atender essa demanda. Isso é preocupante, como era preocupante a pediatria até uns 10 anos atrás. Melhorou um pouco, mas, pelo visto, a coisa já está querendo retornar, ou seja, não seja mais atrativo. Esse ano nós temos 7 vagas de residente no Varela Santiago, nós temos 40 candidatos. É um número razoável, mas já na UTI pediátrica nós só temos um candidato. Sim, então olha aí, né? De toda forma, apesar da mensagem final, né, que foi o retrocesso dessa procura, mas ficou aqui uma notícia muito boa, que é o fato de hoje as instalações do Hospital Varela Santiago permitir residência, né, nesse campo. Já temos residência há vários anos lá. UTI neonatal, né? UTI pediátrica. Desculpa, UTI pediátrica. Pediátrica é uma carência muito grande. Quantas vezes você ouviu falar que o governo fez uma UTI pediátrica aqui, ali, lá no interior principalmente, e nunca funcionou porque nunca formou a equipe de plantão. E a dificuldade é de todo o Brasil, isso não é só no Rio Grande do Norte, é do Brasil inteiro. Nós procuramos, agora mesmo nós temos um centro de fissurado, nós estamos apalavrado com uma residência lá do núcleo, lá de São Paulo, lá no interior de São Paulo, para trazer essa residente para trabalhar conosco nesse núcleo de fissurado. Daí, porque no estado não existe. Aí a gente sai procurando onde é que tem, quem faz residência e tal, qual lugar para procurar. Isso aí é um aspecto, não é, que quando a gente para um pouquinho para refletir, assim, de uma forma mais interligada, a gente começa a perceber que a infância ainda é uma faixa ali da vida dos seres humanos que ela ainda é muito, vamos dizer assim, vítima da própria espécie, não é? É verdade. Porque, veja, as crianças deixaram de desenvolver trabalhos como mini-adultos muito recentemente, né? Hoje a gente para ouvir, né, um especialista, médico, falando que dá dificuldade de formar seus quadros. Em educação não é diferente, né? Eu sou pedagoga e também sei que os profissionais que lidam com a infância, a primeira infância, principalmente aquela de 0 a 6 anos,
As creches, eles não têm uma rotina, uma permanência daquele profissional. O giro é muito grande. Em parte, é claro que a gente sabe que tem a ver as remunerações, diferentemente da Finlândia, por exemplo, que é onde se ganha melhor, não é, para se trabalhar com esse público. Mas não é somente isso, né? A própria compreensão sobre a importância da infância, de uma infância bem resolvida, feliz, para uma sociedade mais madura, né? Uma sociedade muito mais equilibrada, emocionalmente, fisicamente, enfim, de maneira holística. Então, eu penso que a pauta da infância e dos idosos precisam ser pautas, né? Que a sociedade converse sobre ela muito mais, coloque no centro das prioridades das políticas públicas, das atenções. Veja bem, Andressa, eu me julgo idoso já, porque eu tenho 84 anos, né? Sim. Mas eu vou dizer, eu não vejo um programa de cuidado do idoso no Brasil. Na infância existe alguma coisa. É muito interessante essa questão de você ver, sabe? Eu digo sempre, tenho 2 jornalistas que vão lançar a minha história aí agora. E eu sempre procurei, eu sempre olhei para frente, sabe? Eu via muita coisa, eu acho que graças a Deus é por isso que nós fazemos uma administração boa ali, porque eu vejo lá na frente. O Hospital Infantil Varela Santiago, em outubro de 2019, criou um núcleo para tratamento de obesidade infantil. Obesidade infantil é uma preocupação do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, obesidade mata mais do que câncer. Então, lá se tem uma preocupação com o tratamento da obesidade infantil. Esse núcleo funcionava antes da pandemia com 100 crianças. Essas crianças eram vistas de 15 em 15 dias. Elas fazem bioimpedanciometria, mede a massa muscular, mede a quantidade de gordura. Esse equipamento só não faz dizer ao médico o que ele tem que fazer com aquela criança para ela emagrecer. Então, esse núcleo vem funcionando há 2 anos. Mesmo durante a pandemia, ele funcionou. Hoje temos 83 crianças. Tem pesquisas provando que todas essas crianças, apesar da pandemia, elas perderam. Muitas das mães que eram obesas perderam peso porque realmente gostaria de ver o filho com um físico dentro dos padrões normais. Mas ninguém nunca olhou para isso, nem o município. No Brasil, parece que a obesidade infantil não tem nenhuma importância. O governo, estou falando de um modo geral, ele prefere gastar bilhões com tratamento de infarto, transplante cardíaco, diabetes, fornecer medicamento para diabetes, e por aí vai. Nós não tivemos ajuda de ninguém dentro desse núcleo. Nós pagamos tudo com recurso do hospital, isso é deficitário, mas nós vamos manter até enquanto pudermos esse núcleo de tratamento de obesidade infantil. Esperamos que com essa entrevista alguém olhe para esse núcleo, eu estou falando a nível municipal, estadual e federal. Nenhuma empresa dessa, nenhum supermercado desse nos procurou para saber como é que estava funcionando aquele núcleo, quais são os resultados daquele núcleo, o que poderiam ajudar a esse núcleo, porque inicialmente, nós selecionamos 100 crianças. De 15 em 15 dias se tornou impossível a visita, porque ela é vista pelo endocrinologista. Não é aquele tratamento de obesidade infantil que você vai ao endocrinologista, ele passa o medicamento, daqui a 6 meses você volta, como é o normal aqui fora. Sim. É um tratamento de obesidade infantil, onde as crianças são vistas de 15 em 15 dias. Elas participam de oficinas, a mãe vai para lá cozinhar junto com o pessoal da nutrição lá do hospital. Vão escolher as crianças lá, nós temos uma horta, distribuído umas cédulas para essas crianças e comprar o alimento que ela acha que deve se alimentar. Muito pedagógico. As mães assistem de perto, eles participam, então elas se motivam por conta de todo esse trabalho. E muitas delas, agora na pandemia, ou mesmo antes, elas diziam que era muito difícil elas se locomover lá da tromba do elefante para cá, para fazer esse tratamento de 15 em 15 dias. A partir de janeiro, agora, vai ser de 30 em 30 dias, ou seja, de mês em mês. Com isso, nós vamos duplicar de 100 para 200 crianças. Deve ser selecionada aí umas 150, mais de 160 crianças. Agora, o que nós esperamos é que aquilo seja visto pelos poderes públicos e pela iniciativa privada. Ora, se você não é interessante você estar bem aqui e o seu vizinho está com fome ali do seu lado, né? O nosso objetivo no hospital sempre foi de encurtarmos a distância entre nós e eles. Ou seja, quem nasce pobre no Brasil já nasce com um defeito. É verdade, doutor. Fico aqui encantado ouvindo o senhor falar, né? É uma aula. Não, é a realidade apenas.
É uma aula de sociologia que o final nem sempre é tão feliz, não é? Mas viva o jornalismo para a gente poder estar desvelando aqui, desnudando aqui essa realidade, para que a gente não esteja ali, muitas vezes, né, quem está em seu lar, que se depara com quadros de determinadas farturas, achar que aquilo ali é uma realidade que se implica em todos os lares. Não é bem assim. E a gente falava ainda há pouco também sobre a obesidade, né, de ressaltar que a pessoa obesa não está necessariamente também bem alimentada, né? Ele está Exatamente. com fome. Não, e tem mais um agravante. Saudável, A né? preocupação mundial hoje foi que a pandemia engordou muita gente. Eu me lembro, na minha infância, eu me alimentava muito de caldo de cana com pão doce. E hoje não mudou essa realidade. Mudou na capital um pouco, mas no interior existe muito isso. As crianças comem alimentos inadequados. Era por isso que nós queríamos ali uma parceria com um supermercado desse. Sim. É importante, aquilo ali é importante, os resultados são fantásticos. Sim. Nós temos trabalho lá provando isso aí, porque é um serviço pequeno, até porque eu vou fazer um parêntese. Sim. No hospital nós só fazemos o que é bom. Eu fui pobre, fui paupérrimo nessa cidade, agora eu sabia o que era bom e o que era ruim. E lá nós fazemos o que é bom. Essa semana eu estava conversando com um colega e disse, qual é o seu substituto? Eu digo, eu não sei, porque isso aí vai depender muito do Instituto, que é uma associação que é responsável pelo hospital, mas pela manutenção do hospital, mas que, infelizmente, não tem recurso para custear nada. Quem custeia aquilo ali é o governo do Estado, município, ajudas parlamentares, ou ajuda do Ministério da Saúde. Aí eu disse que eu não sabia fazer de barro, porque eu já fiz indicações de pessoas para me substituírem em outras atividades e fiquei decepcionado. Mas, do jeito que nós construímos ali, eu acredito que hoje a população não deixa ninguém mudar o método de trabalho, sim, que é utilizado hoje no Varela Santiago. Institucional. E vai levar muito tempo para destruir o que nós fizemos ao longo desses 20 anos. Olha só. Tenho um orgulho de dizer isso. De dizer isso. Que bom, né? Que a telinha do Potiguar Notícias está podendo registrar esse entusiasmo aí dessa afirmação. É isso que o povo potiguar quer, né? Essa manutenção dessa cultura institucional. A gente, em outras ocasiões, já recebeu aqui profissionais da educação física para conversar, profissionais do lazer, do entretenimento, da cultura, que também vão ser ali questões que estão em paralelo com a nutrição. Exatamente. Não é? Principalmente na obesidade. Na mitigação da obesidade. Mas todos eles deixam muito claro. Veja bem, por exemplo, o educador físico, a minha responsabilidade para um corpo obeso é 30%. 70% é a alimentação. Né? A carga em cima realmente do alimento, que esse alimento ele seja correto do ponto de vista nutricional. Se não for, vai perder o da tempo. Saúde, vai perder tempo e vai sobrecarregar esses outros profissionais em paralelo ali, não é? É isso Só um mesmo. detalhe, Andressa. Nesse núcleo nós temos filhos de médicos, filhos de empresários aqui do Rio Grande do Norte, porque, volto a frisar, aquilo é feito para todo mundo. E nós temos muita pena daquelas mães que elas não voltavam de 15 em 15 dias porque não tinham dinheiro do transporte. Veja bem, isso aí é caro de governo, né? Isso. Custear o transporte e outros alimentos que não eram os adequados. Não recomendavam lá, enquanto ela estava ali no hospital, tudo bem, fazia tudo aquilo direitinho. Quando ia para casa, ela não tinha condições de manter aquilo. Nosso sonho ali era dar uma cesta básica dirigida para aquela alimentação daquela criança, que a mãe também vai comer e vai ter resultado com isso, porque a grande maioria das mães também são obesas. É sim. E impressionante como o alimento mais correto, que ele compreende que também é aquele que vem de uma forma mais genuína da natureza, termina sendo mais caro, né? Então, o senhor pensa acertadamente quando pensa aí em fazer o curso e também disponibilizar o próprio alimento para esses lares. Mas vamos lá. Doutor Paulo, fala para a gente sobre... o senhor falava nos bastidores, né? Que vocês já têm aí um projeto já consubstanciado e que se refere a uma possível expansão da estrutura do hospital. Fala um pouquinho para a gente sobre essa ideia. Andressa, é o seguinte. O hospital foi construído há vários anos atrás, há mais de 100 anos. Parte dele não tem 100 anos, mas tem mais de meio século. E, naquele tempo, não tinha tantas exigências dos órgãos controladores que hoje existem, né? Então, correto. Tudo que eles querem está correto, porque tem normas para tudo.
Nós temos enfermaria no Varela, que são várias, com 20 metros quadrados. Dentro desses 20 metros tem um banheiro, 4 crianças com 4 mães. 8 pessoas, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 5, 40, 2,5 metros por criança, por pessoa ali dentro, não é isso mesmo? Isso é inviável. Nós queremos fazer, no nosso setor de câncer, a nossa enfermaria, são 2 crianças separadas por uma cortina. Quando a criança que está do lado agrava, a daqui só tem o mesmo sofrimento Sim. daquela mãe do outro lado. Então, hoje é esse, amanhã será o meu, e aí a pergunta é essa. Nós queremos melhorar as condições de acomodações dessas famílias, tá certo? Por isso que eu falei em encurtar o caminho. E não vai ter um crescimento de afluxo financeiro, aporte financeiro com essa construção. Vai ter um grande ganho social. As mães do setor de câncer, elas passarão a conviver dentro de um apartamento, na intimidade da família, vai ser ter o dia da família, de acordo com o que o colega permitiu, o médico que está acompanhando aquela criança, para ter a visita do irmãozinho que não tem hoje, da avó, passar uma tarde ou um dia lá, naquele apartamento, convivendo com aquelas crianças. Isso é de fundamental importância, Andressa, porque não é só o remédio que cura, é só um remédio que cura, é o aconchego, é o calor humano, isso aí ajuda muito. Até muito. mesmo a presença do educador escolar, né? Nós temos a primeira classe hospitalar oficializada do Rio Grande do Norte, foi no Varela Santiago. Varela. Nós já recebemos a sua pedagoga hospitalar aqui, que falou para a nossa sociedade. Está funcionando e funcionando cada vez mais, se expandindo dentro do hospital. E nós queríamos deixar essas mães das enfermarias, que tem 8 pessoas hoje, apenas 4. Duas crianças e 2 mães. Uma enfermaria comum, com mais conforto, com lugar para botar uma cama para cada uma cadeira que se torna uma cama durante a noite para ela dormir ali. Muito bem. Então, nossa preocupação é muito grande. Nós temos uma casa de apoio das mães que nós construímos recentemente. É um hotel de 5 estrelas para elas, onde elas têm dormitório com ar-condicionado, 11 banheiros, uma sala de refeição para 50 mães. Restaurar essa mãe, que restaura esse filho e essas equipes de trabalho todas, pelo êxito dessa energia aí que passa a circular, não é, no sentido dos resultados positivos. Vamos falar agora, doutor Paulo, sobre quem são os heróis que estão por trás desse trabalho extraordinário que vocês realizam por meio da oferta de recursos que concorrem para a manutenção do trabalho extraordinário do Hospital Varela Santiago. É aquilo que já falou, é muito difícil pelo aporte financeiro. Nós dependemos do que faturamos com o SUS, certo? Dá em torno hoje de 1.500.000, 1.600.000. Isso é o quanto nós gastamos com nossa folha de pagamento. Nós temos as emendas dos parlamentares, quando tem boa vontade, destinam uma emenda para o Varela Santiago. Isso aí nós temos uma ajuda, um complemento. Por atendermos exclusivamente a paciente pelo Sistema Único de Saúde, nós temos uma ajuda do Ministério da Saúde. Essa ajuda vem com a mesma quantia de há uns 10 anos atrás para cá, nunca mudou, nunca teve nenhum aumento. Nós temos uma ajuda do município com profissionais do Estado, com profissionais não profissionais próprios do Estado, mas através das cooperativas, eles nos ajudam. E esse Natal Cap nos ajuda muito, para vocês terem uma ideia. Gratidão. Eu falo publicamente, dá uma média de R$115 mil por semana, ou seja, R$450 mil por mês. Não é o Natal Cap, são as pessoas que estão comprando o Natal Cap. Sim, o supermercado, não é? Que destinam quem está comprando. Os supermercados pouco precisam dar mais. O supermercado hoje podem doar alimentos que estão próximos do vencimento. Isso é proibido, hoje é facultado por lei. Nós já fizemos convite a toda a rede de supermercado do Rio Grande do Norte para que ele mandasse um profissional dele para ver como é a nossa estrutura para acondicionarmos tudo isso. Nós não recebemos uma visita de nenhum, gente, nenhum. Nós mandamos carta para todos eles. E aqui nós estamos aproveitando a sua audiência para fazer mais um apelo. Vamos fazer melhor. Vamos nós lá, qualquer dia desse, fazermos uma reportagem. Vamos, tranquilo. Então, e a gente volta para cá e socializa aí para o povo porque todo. Destinam ao lixo muitos alimentos que estão perto de vencer. Sim. E nós temos todo o cuidado, nós temos uma estrutura de nutrição que nós inauguramos recentemente,
um centro de nutrição e dietética com toda a estrutura de um grande hotel, com câmara fria, com tudo. Então, voltamos a fazer esse apelo, como voltamos a fazer o apelo para que alguém chegue perto e conheça de perto o que se faz no núcleo de tratamento de obesidade infantil. Sim, com certeza. E também que cada vez mais, né, as instituições se aproximem aí dessa casa de saúde tão emblemática para o Rio Grande do Norte, que tem essa missão tão sublime que é cuidar, atribuir saúde para a nossa infância, não é? Doutor Paulo Xavier, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui em nossa bancada. Para encerrar, eu peço que o senhor, em palavras-chave, né, explique, comente, mencione aqui por que o Hospital Varela Santiago é um caso de sucesso no Rio Grande do Norte e no Brasil. E na sequência, por favor, já se despeça de todos. Eu só tenho uma palavra para lhe responder: seriedade. É um caso de sucesso. Seriedade. Porque é sério, concorda? É sério. Muito sério. Muito sério. Eu estou até chato, mas, infelizmente, para se conduzir uma instituição como aquela, você tem que ser chato. Chato. Ser chato para ser sério. Né? E a imprensa tem nos ajudado muito, muito. Qualquer coisa eu recorro para a imprensa. Isso, é um aliado. Recorro à imprensa. É isso mesmo. Então, estou recorrendo a você aqui. Pois Apesar de que você que me fez o convite, nós conversamos ali nos bastidores. Eu fui aluno, professor e médico do Instituto Federal. Fui aluno e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vim de onde eu vim, chegar onde eu cheguei, eu não tenho mais o que procurar. Administrar o Varela Santiago. Fantástico, minha gente, realizadíssima com esse final de ano aqui no Potiguar Notícias. Não tenho expressão para sintetizar a minha alegria, a minha satisfação, né, em fechar aqui o nosso ciclo de entrevistas com a presença do doutor Paulo Xavier, ele que é superintendente do Hospital Infantil Varela Santiago, nessa nossa missão aí de jornalismo ao longo de 2021. Obrigada, Universo. Você me coroou com essa experiência fantástica aqui, que foi entrevistar este homem tão grande que representa uma instituição tão extraordinária para o RN Brasil. A gente fica por aqui, vamos nos despedir efetivamente.